paz do Senhor, chegamos a mais um sábado de Escola Bíblica Dominical e o número da lição de hoje é o número 3. E o título da lição é O Único. O Único. É um título muito pequeno, o título da nossa lição de hoje, que fala sobre o único, né? Mas de quem vai se tratar? De quem nós estamos falando? Quem é esse único, né? Então a lição de hoje, ela se encontra no livro de Isaías, eu vou deixar aí na tela para vocês. Isaías, capítulo 42 e no versículo 8. Que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Esse versículo, ele é maravilhoso. Então a nossa lição já começa baseada neste versículo que diz: Eu sou o Senhor e este é o meu nome. Então Deus já está dizendo aqui que o Senhor é o seu nome e a glória e a minha glória a outro não darei. Então a glória é dele, a glória de Deus ele não dá a ninguém. E muito menos o seu louvor. Então o louvor dele ele não dá para imagens de escultura. É exclusivamente dele. A nossa lição também se baseia em 1 Reis, no capítulo 18, que vai falar exatamente sobre a história de Elias, né? Elias, o rei Acabe, sua esposa Jezabel e os profetas de Baal. Então depois vocês leiam com mais dedicação no livro de 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 20 ao 26, o versículo 30, o versículo 36 ao 39, certo? A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz, está baseado em Deuteronômio, no capítulo 6 e verso 4, que diz assim: Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Então a lição de hoje, todos os versículos está tratando que só existe um único Deus, que é o nosso Senhor, certo? Atualmente vocês são deparados com vários pensamentos acerca de Deus. Na escola, em meio à sociedade, uns dizem que Deus não existe, e tem o ecumenismo, que é a convivência e a unidade de todos os credos religiosos. Mas nós, como cristãos, sabemos que só existe um Deus. Amém? Então vamos lá. Quem é Deus? Quais os nomes de Deus? É o que nós vamos aprender na lição de hoje. E a pergunta é: como Deus foi apresentado nos trechos bíblicos? Em vários livros da Bíblia, Deus é apresentado com nomes diferentes, de formas diferentes. Mas isso não significa que Deus é vários. Nosso Deus, ele é único, porém, ele é apresentado de diversas formas. Por exemplo, vou deixar na telinha para vocês. Gênesis capítulo 35, versículo 11, ele é apresentado como o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Como o Todo-Poderoso. Em Êxodo capítulo 3 e no versículo 14, Deus é apresentado como Eu sou o que sou. Amém? Eu sou o que sou. Em Êxodo capítulo 6, versículo 2, Deus é apresentado como Senhor. Ele é Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 45, Deus é apresentado como o Senhor dos exércitos. Em Salmos, no capítulo 50, no versículo 7, Deus é apresentado como Deus. Simples assim, ele é Deus. Em Isaías, no capítulo 43 e no versículo 15, Deus é apresentado como Santo, Senhor, Santo e Criador de todas as coisas. Então Deus é apresentado na Bíblia de diversas formas e de diversos nomes. O primeiro tópico que nós vamos falar é
Povo de Deus nos tempos de Elias. Como estava o povo de Deus nos tempos de Elias? Será que está igual a hoje? Vamos ver, né? O povo de Israel vivia tempos difíceis. Depois do reinado de Salomão, para quem não sabe, Salomão foi filho do rei Davi, o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul. Depois de Saul, Davi assumiu o trono de Israel e Davi foi um rei exemplar. E o seu filho Salomão sucedeu ao seu pai Davi. E depois que Salomão morreu, devido à imprudência de seu filho Roboão, Roboão foi o filho de Salomão e ele foi um rei muito imprudente, um rei totalmente idólatra. E o que aconteceu? Quando Salomão assumiu o trono, o reino de Israel ele foi dividido. Apenas uma tribo seguiu Roboão, que foi a tribo de Judá, que é conhecido como o Reino do Sul, que a sua capital é Jerusalém. E as outras tribos de Israel seguiram quem? Quem se tornou rei das outras tribos? Jeroboão, que é o Reino do Norte. E a sua capital era Samaria. Porém, Jeroboão também não foi um bom rei. A Bíblia diz que Jeroboão, ele fez dois bezerros de ouro, e disse, olha aqui, esses aqui são os seus deuses que tirou vocês da terra do Egito. Então, Jeroboão também não foi um bom rei. Então, o reino do norte e o reino do sul estavam sendo comandados por dois idólatras, dois reis imprudentes. E devido a essas linhagens reais, se levantaram muitos reis que não temiam a Deus, né? E um desses reis, que é o que justamente nós vamos falar hoje, é Acabe. Ele assume o 8º lugar, né? O 8º rei da região norte. Então ele foi o 8º rei da região norte. E Acabe, ele definitivamente, ele não temia a Deus. De forma alguma, Acabe não temia a Deus. Ele se casou com a princesa dos Sidônios. E muitos de vocês já sabem. E para quem não sabe, o nome dela era Jezabel. Jezabel, exatamente. E essa mulher, ela era comprometida com a adoração a Baal e patrocinava a idolatria em Israel. Então, essa mulher, ela veio, além de Israel já estar numa decadência espiritual, totalmente idólatra, essa mulher veio para comandar, patrocinar mais ainda a idolatria. Os registros bíblicos apontam que, olha só as qualidades de Jezabel. Vou colocar aí na telinha para vocês verem as qualidades de Jezabel. Ela era vingativa, uma mulher totalmente vingativa, nada ficava impune diante dela. Ela era uma mulher assassina, exatamente, ela era assassina. E ela era influenciadora, manipuladora. Ela influenciava o seu esposo não a fazer coisas boas, não a temer a Deus. Ela influenciava o seu esposo a promover o mal em Israel. Acabe, ele como rei, ele era um representante de Deus para o povo. Ele representava o povo e ele tinha responsabilidade de promover a integridade do povo, a justiça e a adoração a Deus. Mas Acabe, ele fez tudo o contrário. Ele se esforçou não para que o povo temesse a Deus, mas para que o povo fizesse tudo o contrário. Por isso, Deus, em meio àquela idolatria, em meio a tanta aquela perversidade, Deus levantou um profeta por nome Elias. Quem conhece Elias? E Elias, ele se levantou como uma voz profética no meio do povo. Elias, como profeta de Deus, ele poderia auxiliar Acabe, né? Se Acabe quisesse, se Acabe desejasse ser temente a Deus, colocar o povo no trilho, ele tinha alguém para lhe auxiliar, que era o profeta Elias. Mas o contrário, o profeta Elias chegou até Acabe e falou. O profeta Elias anunciou o descontentamento de Deus. Então ele falou, olha, Deus não está contente, Deus não está gostando do que está acontecendo aqui em Israel. Está uma corrupção moral e espiritual. Então, Deus vai fazer o quê? Suspender as chuvas. Ou seja, não ia cair nem orvalho sobre a terra. Orvalho é conhecido como o sereno aqui no Nordeste, né?
Então nem o sereno descia. Então nem chuva, nem sereno, nem orvalho, nem nada. Porque Deus ia afetar logo a questão da chuva. Sem chuva, secas, não é isso? Por quê? A economia de Israel era baseada na agricultura e na criação de animais, certo? Então, se não chovesse, a agricultura de Israel ia ser comprometida e a criação de animais também. E para quem não sabe, Jezabel era adoradora de Baal. E Aserá, pela cultura canânica dos cananeus, Aserá era esposa de Baal. E era ela que promovia a prosperidade, as chuvas. Era ela que garantia a prosperidade de tudo isso. Então Deus fez o quê? Afetou justamente no local onde eles achavam que eram grandes e achavam que eram poderosos. Certo? E desde o nascimento do povo de Israel, Deus alertou o povo, que está no segundo tópico, o problema da idolatria. Desde o nascimento do povo de Israel, quando Deus chamou Abraão, lá no início, para seguir, Deus deu uma ordem para Abraão: deixe todos os deuses, abandonem todos os deuses de vocês, porque eu serei o Deus de vocês. Então Deus exigiu fidelidade e adoração única. Então Deus sempre se preocupou em orientar o seu povo em tudo, certo? Seja evitando casamentos mistos. Então Deus não queria que o povo de Israel se casassem com pessoas de outros povos, porque ele sabia que havendo esses casamentos mistos, então ia haver misturas de culturas, misturas políticas, ritos diferentes, e o que aconteceria? Até a dieta do povo ia mudar, porque tinha coisas que as outras nações faziam que Israel não queria, que Deus não permitia que Israel fizesse. E o principal objetivo dessa ordenança era garantir que Israel não se contaminasse com a idolatria dos outros povos. Então Deus não queria que Israel se contaminasse com a idolatria dos outros povos, porque Deus disse que seria o único Deus e servir só a Ele. Estarei sempre com vocês. Deus disse mais: vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus. A idolatria, gente, aponta que o povo está totalmente distante de Deus. Se o meu Deus não é suficiente para mim, se o meu Deus não me satisfaz, e eu procuro adorar outros deuses, coisas que me satisfazem a desejos carnais, é sinal que o único Deus não está me satisfazendo. E isso significa distanciamento, você está se distanciando de Deus. E foi por isso que Deus enviou a seca sobre Israel, para que o povo despertasse para se arrepender. A seca foi tão grande que as pessoas começaram a passar fome, acabaram-se tudo. Não existia mais verde na terra, a terra estava totalmente seca. E enquanto Israel estava padecendo fome, o profeta Elias vivia escondido, porque Jezabel tentou matar o profeta. E sabe onde Elias se escondeu? Em um riacho. Então, enquanto estava em seca, Elias estava bebendo água do riacho. E todos os dias Deus mandava um corvo que trazia pão para o profeta Elias comer. Então a seca durou 3 anos e meio e chegou ao ponto do povo passar fome. E até os cavalos do exército real ficaram sem alimentação. E agora nós vamos para o último tópico, que é o desafio final. Acabe ele tinha um mordomo e o nome dele era Obadias. Quando a rainha Jezabel, veja só, Jezabel era tão idólatra que ela mandou matar todos os profetas de Israel. Todos os profetas do Senhor foram mortos. Porém, Obadias, mordomo do rei, escondeu 100 profetas e os sustentou com água e pão. Exatamente, em meio àquela morte, em meio àquela chacina que Jezabel fez. Por isso que Jezabel era assassina. Ela mandou matar todos os profetas. Mas Obadias escondeu 100 deles em uma caverna. Os escondeu que ninguém sabia. E ele sustentava aqueles profetas com água e pão que ele trazia lá do palácio real.
O rei, e certo dia o rei e o mordomo saíram para procurar erva pela terra, a fim de alimentar os animais. E quando eles se separaram, o profeta Elias se encontrou com Obadias, e o qual Obadias falou: avisa para o rei que eu estou aqui. E assim que Acabe ficou sabendo que Elias estava ali, quem que ficou sabendo disso? Acabe foi ao encontro de Elias. Ele bem lembrava que, depois da profecia de Elias, nunca mais havia chovido. Elias intimidou Acabe, então ele fez um desafio. Ele falou: Acabe, junta todos os teus homens, junta toda a congregação de Israel e subam ao Monte Carmelo. E todos os profetas de Baal, porque Jezabel matou todos os profetas de Deus, mas ela tinha 400 profetas de Baal e mais 450 profetas de Aserá, num total 850 profetas. Então Elias mandou juntar tudo e levar para o Monte Carmelo. Diante de todo o povo, Elias propôs um desafio a fim de provar quem era Deus de verdade. Então ele falou: olha, os profetas de Baal e de Aserá iriam colocar um animal no altar, e Elias faria o mesmo. Ele falou: olha, escolham 2 animais, eu fico com um, vocês ficam com o outro, e cada um vai oferecer o seu animal em sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O povo gostou da proposta. Os profetas de Baal fizeram o seu altar, colocaram o seu animal lá para sacrifício. E eles começaram a rogar por Baal. Baal, responde com fogo. E por muitas horas eles ficaram clamando a Baal. Mas Baal não respondeu. E eles clamaram. A Bíblia diz que eles se rasgavam, começavam a cortar ao ponto de sair sangue. Mas como nós sabemos, Baal não é Deus verdadeiro. Ele não é Deus. Ele é apenas uma invenção humana. E ele não respondeu com fogo. E mais para frente, não respondendo com fogo, era a vez de Elias fazer o seu sacrifício. Então Elias pegou seu animal, jogou água em cima do altar, pegou 12 pedras, fez seu altar. Ele ainda jogou água por cima, colocou o animal e rogou a Deus. E na hora que ele rogou a Deus, Deus respondeu com fogo, provando que ele é o único Deus verdadeiro. E que que ele não dá a sua glória para ninguém. E após este sinal, todo o povo dobrou seus joelhos, se arrependeram e adoraram ao Senhor. E em seguida, todos aqueles 850 profetas de Baal e de Aserá foram mortos. E assim, aquele profeta Elias, ele provocou uma revolução espiritual em Israel. E depois daquele grande sinal, Elias orou e caiu chuva do céu sobre a terra. Então todos nós devemos avaliar o nosso coração para termos certeza de Deus, se Deus continua em primeiro lugar. Porque idolatria não é só eu pegar um objeto e colocar aqui na minha frente e pedir algo. Idolatria é tudo aquilo que está acima do nosso Deus. É tudo aquilo que está tomando o nosso tempo. É tudo aquilo que está deixando em primeiro lugar e está deixando Deus em segundo plano. Então, só Deus é digno de toda a nossa adoração. Vamos fazer uma comparação agora para nós finalizarmos entre Elias e Acabe. Um dos pontos fortes de Elias é que ele foi o mais famoso e dramático profeta de Israel. Ele falou quando iniciou a seca, então ele predisse o início da seca e ele predisse o fim da seca também. Ele foi usado por Deus também para ressuscitar uma criança. Ele representou Deus em uma demonstração contra os sacerdotes de Baal e de Aserá. E ele provou que Deus era o único Deus verdadeiro. E os pontos fortes de Acabe, vamos ver, ele era o 8º rei de Israel. Ele era um líder, um militar estrategista. Porém, ele foi um rei ímpio. Ele se casou com uma mulher prostituta, com uma mulher assassina, com uma mulher vingativa, que era Jezabel. E ele remoeu-se por não ter conseguido um pedaço de terra,
Ou seja, ele estava acostumado a fazer a própria vontade. E quando ele não tinha a própria vontade realizada, ele ficava deprimido. Quando ele ficava deprimido. Então, certa vez ele mandou matar Nabote, só porque Nabote não quis vender a sua vinha para ele. Ele estava lá deprimido e Jezabel mandou matar. Simples assim. Então, isso é a ausência de Deus, o que faz no ser humano. Ele deixa o homem decadente, espiritual e moral. E nessa lição entendemos que só existe um único e verdadeiro Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado do resumo da lição de hoje. Deus abençoe todos vocês e até a próxima aula.